Então, primeiramente, boa noite a todas, a todos e a todes. Bem-vindo ao segundo Pride Talks. É uma iniciativa das startups aí de Curitiba. É o nosso segundo encontro. Na noite de hoje, a gente vai debater sobre o combate à LGBTfobia, falar de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, intersexofobia. Para ilustrar, acho que esse bate-papo começar trazendo um pouquinho da relevância do assunto, eu trouxe algumas informações, alguns números que eu acho que são bastante pertinentes, tá? Então, no Brasil, os índices de violência mostram que a discriminação e o preconceito estão presentes no cotidiano da população LGBTI+. Segundo o Grupo Gay da Bahia, a cada 26 horas uma pessoa LGBTI+, é vítima fatal de LGBTfobia. Em 2019, chegou a um total de 329 vidas perdidas para o preconceito. Então, a gente está falando aí de um número de praticamente de uma pessoa sendo morta por dia, né? Isso aí a gente considerando as estatísticas do ano passado. Então, acho que fica aí mais do que relevante a pauta deste nosso painel. E para poder falar um pouquinho mais sobre o assunto e discorrer, a gente tem algumas pessoas convidadas aí. E como a gente está falando, eu acho que de combater preconceitos, rotulações, acho que é importante eu destacar que eu não gostaria de começar essa noite dando rótulos às nossas pessoas convidadas. Então, a primeira pergunta desse painel é: quem são vocês? Então, vou pedir para vocês se apresentarem aí para a gente, contar um pouquinho da trajetória de vocês, o que vocês fazem no dia a dia e da melhor forma que vocês acreditam que definam vocês, por favor. Não briguem, por favor, um de cada vez. Bom, vamos começar pelo Fabiano, que está na minha ordem aqui, pode ser? Pode. Boa noite. Ordem. Desculpa, gente, só um detalhe técnico. O pessoal que quiser mandar perguntas para a gente tem um quadradinho aqui embaixo de Q&A, e a gente vai destinar os minutos finais do painel para responder essas perguntas, por favor. Então, retomando, desculpa, Fabiano. Imagina, que é isso, querido. Boa noite, pessoas. Eu me chamo Fabiano, eu tenho 46 anos e eu tenho 3 sobrinhos de 5 anos. Eu gosto muito de jogar videogame, eu trabalho atualmente com contabilidade, também fiz psicologia e física, eu adoro o trabalho de perícia contábil, sou fanático por lasanha e café e sou um homem trans. Atualmente, eu faço parte da Aliança Nacional LGBTI como coordenador da área de homens trans e trans masculinos. Perfeito. Muito obrigado, Fabiano, pelo aceite do convite e por poder participar aí desse nosso bate-papo. Eu adorei. Me chama sempre. Vocês são muito legais. Obrigado, obrigado. Bom, agora na minha ordem aqui a gente tem a Dione, por favor. Ai, meu pai, vamos lá. Acho que eu vou falar. Meu nome é Dione Freitas. Eu vou seguir mais ou menos a linha do Fabiano, falar a minha idade. Tenho 30 anos. Ai, meu Deus. Tenho 30 anos. Sou terapeuta ocupacional, trabalho num CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, na região metropolitana de Curitiba, em Campo Magro. Principalmente com pacientes com dependência química, que é mais o meu foco de trabalho, Atendo outras questões psiquiátricas, mas é mais voltado para a dependência química. Trabalho com o YouTube também, tem um canal de divulgação da ciência, eu gosto de falar bastante sobre intersexualidade, transexualidade, pelo olhar da ciência, das descobertas científicas, no canal. Entre outros assuntos também, claro, tipo, como todo canal, você fala um pouco de você, das suas realizações, um pouco de ti, da tua história, mas eu foco a maior parte nas questões intersexuais e transexuais dentro do canal, Também sou ativista, ativista intersexo, também pela questão trans, pela minha vivência enquanto pessoa trans. Sou apoiadora da causa LGBT. Eu acabo falando assim no sentido porque eu sou uma pessoa intersexo, ativista intersexo, que apoia a causa LGBT. Geralmente eu me apresento dessa maneira, Porque tem várias vivências que eu não tenho, então eu não posso ser representante de outras vivências que eu não tenho, Eu posso apoiar, Não sei o que a pessoa vivencia, qual que é o lugar de fala, então eu apoio a luta dela, mas não vivencio,
Também faço parte da aliança, né, na parte das pessoas intersexo, como coordenadora, uma das coordenadoras da parte intersexo da aliança. Coordena a parte de saúde dentro da parte da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexos, mais para essa pegada de conhecimento científico da saúde, né? Quem cuida mais da parte administrativa e de organização principal tem a nossa presidente Thaís, né? E o Amiel e outros ativistas, tá? O que mais? Eu acho que só bem resumido, porque senão fica muito comprido. Tá bom. Perfeito, Dione. Obrigado, obrigado. Gente, acompanhem, vejam o canal da Dione, é maravilhoso, tem muitas questões terminológicas que a gente tem dificuldade e são bastante esclarecedores, por favor. E agora eu quero pedir, né, para minha amiga, parceira Carol, aí se apresentar, por favor. Oi, gente. Eu sou a Caroline. Atualmente estou como coordenadora do Transgrupo Marcela Prado. Tenho 45 anos. Sou militante, apoiadora da causa trans, mas o meu forte de militância é para a população que eu faço parte, enquanto uma mulher trans, né? Então aí, para contribuir com o que a gente participar do debate, ver o que a gente pode ajudar nessa questão. Bom, pessoas, obrigado, Carol, obrigado a todos, a todas e a todos pela presença, pessoal que está nos assistindo. Esse painel também ele acontece com a presença da Raíssa, que está aí fazendo a interpretação em Libras. Então, acho que a gente está falando de inclusão e diversidade, a gente não pode começar excluindo, então a gente tomou esse cuidado. E acho que vamos começar o nosso bate-papo. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é realmente um bate-papo, então elas nunca vão ser direcionais, então vão ser sempre abertas para vocês se sentirem mais confortáveis. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, o que é, então, LGBTI-fobia? Então, quais são as penalidades, o que acontece, como ela acontece? Então, gostaria que a gente começasse de forma didática, contando aqui para o nosso público o que é essa tal de LGBT-fobia. João, só uma parte. A Nicole não vai participar? A Nicole, ela está na nossa organização. A gente se dividiu. Cada evento alguém media. A Nicole mediou da semana passada, eu estou mediando desse. Mas ela está aí. Tá. Eu estou aqui, tá? Só que eu estou como ouvinte. É que ela não se apresentou, então eu achei que ela tinha esquecido dela. Mas a Nicole está aí com a gente de corpo e alma, praticamente. Então, vamos lá, gente. A nossa primeira pergunta, então, o que é LGBTI-fobia? Por que da sua criminalização é importante? Quais são as punições? Eu acho que de forma bem abrangente e geral. Quem quer começar? Posso? Pode. LGBTfobia é um termo que foi criado pela sociedade cis-heteronormativa para se referir à violência que é exercida contra a população LGBT. Eles chamam de fobia como se fosse decorrente de um medo que eles têm da população LGBT. Mas, na verdade, são conjuntos de diferentes ações, de ódios de diferentes esferas, né? Manifestações de ódio na esfera física, psíquica, moral, intelectual, financeira e de todos os aspectos. A gente chama de LGBTfobia porque faz parte do nosso universo de vocabulário e foi assim que se popularizou, tá? Se trata, sim, de um conjunto de ações que são movidas pelo preconceito, pela intolerância, que se manifestam em diferentes tipos de violência em diferentes níveis. E violência que restringem, ou atravessam, ou impedem as liberdades e os direitos da cidadania tem que, sim, ser criminalizados e devem, sim, ser punidos. E se a lei genérica não é o suficiente, nós precisamos, sim, de leis específicas para criminalizar condutas que são, por si só, criminosas. É isso. Perfeito. Alguém quer complementar? Johnny, Carol? Eu acho assim, infelizmente não era um desejo nosso, né, da nossa população, que se chegasse a ter a necessidade de se criminalizar um ato ou uma ação referente a nós, mas se fez necessário. Então, eu acho que quando se fala de LGBTfobia, a gente já automaticamente consegue remeter que estamos falando de crime,
né? E isso falando da população trans, que é a população que, nesse contexto todo, mais sofre dentro, né? Não estou vitimizando e também não estou puxando para o lado, mas dos dados que você trouxe do grupo gay da Bahia, dessas mortes contabilizadas, quase uma morte por dia, quase que 90% são mulheres trans e travestis que morrem, né? Então, chegar ao ponto da necessidade de uma criminalização para um ato tão, assim, tão inexplicável, né? Porque se mata pelo simples fato de não aceitar que a pessoa é o que é e vive como quer viver. Isso é triste, né? Eu participei de um debate falando do racismo, que a gente entende do racismo, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe da dívida histórica que a humanidade tem com os negros, com a questão do racismo, mas a gente não pode esquecer que nós também sofremos, né, de certa forma, essa violência, e que não é diferente de ninguém, não é diferente de ninguém. E a gente precisa pontuar que, se nós queremos, no geral, a gente precisa somar todo mundo, né? A gente precisa entender que todo mundo é pertencente a essa sociedade, a essa humanidade, que a gente precisa, de fato, contribuir para que todo mundo possa viver, né, em sociedade, que possa ter os seus direitos preservados, que possa ser respeitado, independente das suas especificidades, né? E aí chegar ao ponto de se criminalizar isso foi, de fato, para nós, principalmente da comunidade LGBT, uma forma da gente conseguir políticas públicas mais efetivas para que a gente possa lutar pelos nossos direitos com mais com mais armas, né, com ferramentas específicas que é o que o poder público entende, que a gente precisa ter dados, a gente precisa ter N funções, mas para a gente conseguir esses dados hoje, a gente precisou chegar a esse ponto, né, de criminalizar um crime desse. Bacana, bacana, bacana. Johnny, você quer complementar, por favor? Eu percebo que a criminalização é um passo de você coibir atos, principalmente de agressão física, né? Principalmente, que é o que mais mata, né, mais atinge a população fisicamente é a própria agressão física, não que a psicológica não tenha seus atos, não é à toa que a população, dentro da população LGBT, tem aqui o recorte da população trans, que tem um índice de suicídio muito grande, porque tem várias questões de perdas, né, perdas sociais, perdas morais, perdas físicas que vão se tendo pela essa questão do preconceito, da discriminação, mas é um primeiro passo para ter esse embate. Não, eu não posso, né, contra esse conservadorismo insano brasileiro, não posso bater numa pessoa porque ela tem uma identidade de gênero ou uma orientação sexual diferente da minha, né? Não posso agredir, né, chegar a esse ponto. Só que só a lei em si, ela não ajuda em tudo. A gente precisa trabalhar com educação, né? A gente tem, por exemplo, as questões das pautas raciais, que existe uma criminalização do racismo, mas o racismo ele está posto aí, ele é estrutural. A transfobia, a homofobia, a interfobia, ela é estrutural, ela está nas instituições de saúde, né, de educação, de segurança. E assim, a gente corrige isso com o quê? Com educação e com políticas públicas. Por um primeiro momento, a criminalização é mostrar, não, somos humanos, né? E como qualquer outro ser humano, temos direitos humanos, liberdades individuais, direitos sexuais de ser respeitado como qualquer outro ser humano, né? Mas se não tem em contrapartida projetos de educação, né? De educação de profissionais de saúde, de educação de professores, de educação da polícia militar, que agride muito, principalmente as meninas trans que trabalham na noite, né? Que são agredidas pela polícia, né? Então tem que ter um trabalho bem maior aí, mas eu acho que é um primeiro passo, né? Um primeiro passo mostrando que, olha, a população ela existe, ela quer respeito, você trata ela de uma forma diferente, né? Enfim, nesse sentido.
Eu vou aproveitar o gancho da fala da Johnny, que a Johnny trouxe algumas questões eu acho que são bem pertinentes para a próxima pergunta, que eu acho que é a questão da educação especificamente, que eu acho que é a base de tudo para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, e eu acho que também e se reverberou muito nas falas de vocês quando a gente está falando de pessoas, literalmente. E eu acho que é legal a gente começar a destacar que existem intersecções entre as pessoas e diferenciações. E aí, também, uma coisa que vai chamar muito a nossa atenção na questão do nome desse painel é a diferenciação que pode existir. O que seria, então, a diferença entre homofobia, lesfobia, transfobia, bifobia, intersexofobia? Tem diferença, não tem? Porque eu acho que é legal a gente destacar também essas vivências que essas diferentes pessoas possam ter ao longo da vida, assim. Assim, lógico que como você trouxe, João, todo no caso, me fugiu a palavra aqui, mas a homofobia, as questões das diferenças, elas são, assim, dentro Gente, desculpa, estou meio aérea hoje, meio difícil. As particularidades que cada segmento traz, né, tem dentro dessa questão, se unem quando a gente fala da LGBTfobia, né? Porém, existem as especificidades de cada termo, né? Então, transfobia, o que eu, quanto uma mulher trans, faço, muitas vezes, para chegar a ter ao ponto da criminalização, ao ponto de me ferir, é diferente do que um homem gay, por exemplo, venha a sofrer. Então, por isso dessas distinções, eu acredito que, mas no final de tudo, se somando tudo, a gente vai aí para a LGBTfobia e no contexto geral, né? Bacana. Fabiane, Johnny, vocês querem complementar alguma coisa em relação a isso ou a gente parte para a próxima pergunta? Eu quero falar um pouco sobre essa questão, sim, cara, porque, assim, eu concordo muito com o Carol. O preconceito é uma questão genérica e as suas especificidades, quando eu vou separar o ódio, eu separo de acordo com o alvo, né? Eu odeio a pessoa que eu odeio. Então, eu vou chamar de homofobia porque eu odeio uma pessoa que tem relações homoafetivas, homossexuais. Eu vou chamar de transfobia ou de intersexofobia porque eu tenho preconceito contra pessoas transgêneros e pessoas intersexuais. Mas o nível de agressão, o nível de violência, eles são, assim, diferentes pelo que a gente nota pelo mapeamento estatístico. Você trouxe um mapeamento estatístico genérico do Grupo Gay da Bahia, e eu vou te passar o que eu tenho da ANTRA, desse quadrimestre, tá? E ela me passou que nesse quadrimestre, nesses primeiros 4 meses, foram 64 pessoas transgêneros assassinadas no país. Dessas 64 pessoas, são todas mulheres transgêneros e travestis. São 11 suicídios, 22 tentativas de homicídio e 21 registros de violações de direitos humanos. Ou seja, não necessariamente isso é o total de violências que ocorrem, isso é o total de violências que foi registrado. Tá? Com relação ao ano passado, teve um aumento de 49% das estatísticas de agressão à população trans e travesti no país. Por mais que possa parecer um número muito pequeno, isso é um número muito grande. Né? Se você comparar com as estatísticas que a gente tem do GGB, que são genéricas, com relação à população LGBTI, é um recorte muito grande. Né? E é uma questão que tem muita relação com a vulnerabilidade da população. Dentro do universo LGBT, e não é uma questão de puxar sardinha, é uma questão de dado estatístico. A população mais vulnerável, que acaba sendo a população que é mais marginalizada, que vai parar na rua, é a população transgênero. E nesse universo, são as mulheres e as travestis, as mulheres trans e as travestis. Então, acho que sim, o ódio ele é muito genérico e ele realmente ele se especifica pelo alvo, mas existem algumas especificidades que tornam esse ódio um pouco mais letal em determinados grupos. Bacana, bacana. Quer dizer, bacana não, né? É lamentável a gente ter ainda esse tipo de cenário. Eu acho que faz gancho também com a minha próxima pergunta. Johnny, eu não sei se você quer complementar ainda ou a gente pode seguir. Não, pode seguir, porque o que eu ia complementar, acho que, pelo lembro do roteiro, vai acabar entrando uma próxima pergunta.
pela questão como a LGBTfobia insere nas instituições e tudo mais, e como ela repercute, assim. Tá bem. E aí eu acho que essa pergunta especificamente, o Fabiano já começou contextualizando muito para a gente. Eu queria entender de vocês, após a decisão do STF que criminalizou a LGBTfobia, como é que vocês veem o cenário hoje em dia? Tipo, melhorou, desandou, continua, piorou? Eu acho que só os números do Fabiano aí desses 4 primeiros meses, eles já falam por si só. Mas eu acho que seria legal também a gente apresentar alguns exemplos, eu acho, de casos mais relacionados da realidade de Curitiba, talvez, de despreparo de delegacia, despreparo da população, coisas do gênero. Não sei se vocês conseguem trazer alguns casos assim sobre isso. Então, posso falar, Fabiana? Manda ver. Vou falar assim. Então, foi um passo, foi um avanço muito grande, mas infelizmente nós estamos falando de pessoas, e as pessoas que estão aqui na ponta, que são quem vai executar esse direito, não foram preparadas para essa execução, né? De todos os dados que o Fabiano comentou agora, que são dados estarrecedores, nenhum deles é oficial. Né? Nós estamos falando de casos subnotificados de pares que se conectaram, que se comentaram, que trouxeram e que acabaram trazendo esses dados para se somar a essa rede. Mas, assim, de fato, de trazer que foi de uma delegacia que a gente soube, que foi de um ML que a gente soube, foi de um presídio, foi de um hospital, a gente não tem. E aí, trazendo o que o João comentou, eu posso falar por experiência própria, os nossos casos das 2 mortes de 2 travestis que eu acompanhei mais de perto, nenhuma delas foi computada como travesti ou como uma mulher trans. Uma delas, pasmem vocês, foi computada como um homossexual masculino, que foi a Maninha, que foi uma travesti que foi assassinada, inclusive foi até confundida o caso dela como um feminicídio, porque acharam que se tratava de uma mulher, de fato uma mulher, mas porém na hora de computar como mais um lá das estatísticas, entrou como homossexual masculino, porque para eles, conforme me foi relatado no IML, tem pênis é homem, tem vagina é mulher. Independente da sua expressão de gênero, independente da sua estrutura corporal, independente do que for, posso chegar lá, ainda assim, o próprio sistema nos nega essa informação, nos nega ajudar a trazer mais esses dados para compor, né, a luta por mais políticas públicas dentro dessa questão. Então, hoje, com todo esse aparato, um homem gay que sofre violência, aí vou falar de outra experiência, um homem gay que tenha sofrido violência, ele automaticamente, ao procurar hoje o que a gente tem aqui em Curitiba, o setor de vulneráveis dentro da DHPP, mesmo com todo o conhecimento que essa pessoa tenha, ao chegar lá dentro, por mais que eles tenham, porque daí é uma questão de boa vontade, não é um setor que foi criado com pessoas de conhecimento, de pessoas que foram formadas para estar ali, que foram treinadas para estar trabalhando com esse público, são pessoas que simplesmente têm uma certa empatia pela causa, pela população e tal. Quando chega no setor de vulneráveis, muitas vezes não tem o seu direito, mesmo com toda a penalização da lei, não tem o seu direito respeitado. A agressão, muitas vezes, não é computada como uma agressão, não é formalizada como uma agressão, para se dar um andamento a um processo, porque a pessoa que está ali no atendimento não tem o conhecimento, não foi capacitada para ter esse tipo de atendimento. Falo para vocês das mulheres trans que hoje têm direito, que estão abarcadas dentro da Lei Maria da Penha, que muitas vezes, eu pessoalmente tive o contato com as delegadas que sequer sabiam que nós poderíamos registrar o boletim de ocorrência se sofrermos violência doméstica ou caso de relacionamentos, de agressão
física, nós podemos registrar um boletim de ocorrência dentro da delegacia da mulher e as delegadas não sabiam, não tinham conhecimento de que nós, mulheres travestis e transexuais, temos o direito, estamos incluídas dentro da Lei Maria da Penha, temos o direito de medidas protetivas, estamos incluídas dentro de que qualquer mulher biológica tem, nós temos também os mesmos direitos. E isso não é efetivado. Então, ainda vai um grande tempo, ainda vai levar um grande tempo para que a ponta aqui embaixo tenha acesso a toda essa questão para a gente conseguir, quem sabe, mais aí alguns anos, efetivar esses dados que a gente tanto busca, que todo mundo cobra de nós, assim, mas vocês têm dados o Fabiano comentou ali, 64 casos de morte, vocês têm esses dados? Não tem, porque quando chega numa delegacia, quando chega num ML, eles são computados por nossas genitálias, infelizmente. E aí, fica difícil. E aí, como que nós vamos efetivar, fazer com que a gente tenha dados, ou a gente mesmo possa começar a ver a população, os nossos algozes, vamos dizer assim, respeitando isso, se a própria instituição que deveria nos ajudar, que deveria fazer com que isso chegasse mais efetivamente, não faz, não respeita. Aí a Johnny trouxe a questão da polícia, né? A polícia que deveria ser a polícia que para nos dar segurança, para nos proteger, são as que mais nos intimidam, as que mais nos violentam, as que mais nos agridem, as que mais nos desrespeitam na questão de identidade. Então, fica difícil. Eu, assim, pessoalmente, eu sei que foi um avanço, mas ainda a gente vai ter muito a trilhar ainda para conseguir fazer com que esse avanço seja, de fato, mais efetivo para a nossa população. E aí estou falando da população no geral, tanto de mulheres lésbicas, homens gays, transexuais, intersexo, estou falando da população LGBT no geral. A dificuldade do entendimento das pessoas na criminalização da LGBTI-fobia ainda vai levar um tempo. Obrigado, Carol. Eu acho que a ideia muito dessa pergunta era trazer essa provocação, porque infelizmente a gente tem, acho que, discursos que perpassam um senso comum e da ideia de que o STF criminalizou, agora está tudo bonito, lindo e tal, e realmente não está assim. E assim, João, o que me deixou assim muito pasma é que assim, nossa comunidade, daí fazendo uma autoculpa da nossa comunidade LGBT, é que assim, todo mundo fala assim, LGBTI-fobia é crime. Mas você sabe como agir? Você sabe aonde ir? Você buscou saber, você buscou se informar para saber quais são os seus direitos, onde você tem que ir exercer esse seu direito, como você tem que fazer, como você tem que proceder. A nossa comunidade não se preocupou com isso. Então, muito dessa nossa violação do que a gente tem ainda, do que eu comentei, que a gente ainda vai levar anos, um pouco a culpa é da nossa população mesma, que não buscou se informar, que não está exercendo o seu direito de fato, porque simplesmente achou que o fato do STF ser criminalizado já foi assim, pronto, agora todo mundo vai respeitar. E não vai ser assim, infelizmente. Fabiano, Johnny. Eu concordo muito com o que a Carol fala, até porque, assim, não é uma questão... Lendo a decisão, o STF ele não criminaliza a LGBTI-fobia. Ele diz que ela é um crime e que até que o legislativo construa uma legislação específica para tratar esse crime de preconceito, nós vamos tratar os crimes de preconceito à população LGBT pela lei do racismo. Foi essa decisão que o STF disse. E aí a gente comemorou, e realmente foi muito bacana, foi muito legal, e ninguém sabe que lei é essa, ninguém sabe o que ela diz, ninguém sabe o que ela fala. Só as nossas interseccionalidades, a população negra que faz parte do conjunto LGBTI, é que conhece esse processo e trabalha nessa divulgação para tentar esclarecer, para tentar isso. Mas pouquíssima gente foi atrás de saber o que se trata. E outra coisa, a gente também não começou um processo do tipo, bom, se é assim, como é que nós vamos fazer com o poder público com relação a isso? Observar aquelas questões relacionadas
aos artigos dessa lei que se referem ao poder público? Como é que nós vamos fazer aos artigos dessa lei que se referem à existência das entidades privadas, nas instituições de trabalho, no atendimento no comércio, no uso dos serviços públicos, dos espaços públicos, dos espaços privados? Como é que nós vamos fazer com relação a isso? O que nós estamos fazendo enquanto coletivo, enquanto existência LGBT, para implementar, para trazer para uma realidade fática esse nosso processo? O que a gente sabe dessa lei? O que a gente sabe que agora é crime? O que a gente sabe que a gente pode fazer e para onde a gente vai se a gente precisar reclamar? E sim, de verdade, assim, e isso é uma coisa que, a Carol sabe mais do que muita gente. A ponta do serviço público que vai atender quando eu vou me queixar do crime, da violência que eu sofri, ela não só é desqualificada e pouco preparada para nos atender, ela é genitalista, sim, no caso da população trans e intersexual, e ela tem uma coisa muito terrível, ela se respalda num buraco, num hiato que existe das políticas públicas com relação à qualificação e à preparação e à própria regulamentação para a gente poder mapear o atendimento que as pessoas LGBT, que a população LGBTI tem quando ela vai se queixar dos crimes que ela sofre, dos quais ela é vítima. Então a gente precisa começar um pouco mais, né? Vamos conhecer um pouco mais, vamos todo mundo conhecer um pouco mais para a gente poder cobrar um pouco mais. Beleza, o STF fez essa equiparação, vamos daqui para frente então. Então vamos olhar esses projetos de leis que tem de criminalização e ver se eles agregam ou se eles recuam. Porque eu também não vou aceitar um projeto de lei de criminalização do preconceito à população LGBT que me tire alguma coisa que essa lei já me dá. E assim, só para complementar, assim, João, que o Fabiano trouxe também, a questão, assim, a lei antirracismo, ela já existe há mais de, se não me falha a memória, mais de 20 anos. E ainda hoje existe uma dificuldade tamanha de ser executada, de ser, de fato, exercida. A própria comunidade negra se queixa, os movimentos negros se queixam quando se trata de racismo, do operador da ponta colocar lá como injúria. Exatamente. Entendeu? Um operador, e isso a gente está falando de uma lei que já está aí, gente, há anos. 1989. Então, sabe? Então, quando saiu a decisão de criminalizar, eu fui questionada por uma moça que faz parte do movimento negro nessa questão de que forma seria incluído a questão da transfobia, no meu caso, né? De que forma seria colocado isso dentro do racismo? Porque automaticamente um operador, né, uma pessoa que trabalha nessa questão, nas defesas e tal, quando você fala de racismo, automaticamente o que essa pessoa, o que remete para essa pessoa, o que a educação, o que infelizmente a cultura trouxe para nós do racismo, é a cor, né? Estamos falando de cor, não estamos falando da raça humana, não estamos falando das especificidades da raça humana. A comparação, a equivalência que o STF, né, na decisão de criminalizar, colocou, está falando da raça humana, do racismo, da questão da raça humana, não da especificidade de cor, de credo, de identidade ou até mesmo de expressões. Ela está falando da raça humana. E, infelizmente, os operadores daqui, da segurança, de todos os detalhes, não conseguiu entender, não conseguiu absorver de que não estamos falando apenas de cor, não apenas estamos falando de uma especificidade, estamos falando de várias especificidades, de várias identidades, de várias questões. E aí concordo plenamente do que o Fabiano trouxe. Infelizmente, não se foi colocado, mas não foi dado um suporte para as pessoas entenderem do que nós estamos falando, do que é essa decisão. Então, quando o Fabiano traz, remete-se à lei, a DI 4275, que é a da retificação de prenome e gênero,
Justamente também, primeiro questionamento, todo mundo, saiu a decisão, saiu a decisão, saiu a decisão. Mas ninguém estava preparado para lidar com essa decisão. Precisou o CNJ intervir, criar o provimento 73, trazer todo mastigadinho, só dizer assim, assine aqui embaixo, sabe? Para as pessoas poderem entender do que eles estavam falando. E aí a gente está nesse imbróglio na questão racial, na questão da LGBTI-fobia. Enquanto a gente não tiver, de fato, uma regulamentação, que a gente não tenha algo específico que diga para as pessoas assim, você tem que agir assim, infelizmente nós não vamos progredir. Bom, é lamentável realmente a gente fazer essas constatações, mas eu fiz justamente essa pergunta, eu acho que para mostrar um pouco dos bastidores ali, que nunca ficam evidenciados. Mas aí, desculpa, Carol, eu queria mostrar, acho que para o nosso público que está nos assistindo, o caminho que a gente está percorrendo, né? Quando a gente está falando de LGBTI-fobia, a gente começou, acho que, mostrando uma contextualização aí desses tipos variados de violência que acontece. A gente mostra uma dificuldade, né? Uma dificuldade não, né? Mas um despreparo na estrutura, enquanto essas pessoas elas vão procurar por suporte. E aí a pergunta que eu quero fazer, vou começar pela Dione, que já adiantou ali querendo essa pergunta especificamente. Então a gente pode dizer assim, né, que é uma população que sofre violência diariamente. E aí, se essa população consegue sobreviver, já é uma grande vitória. Se essa população consegue chegar no mercado de trabalho, já é uma outra vitória. E aí eu quero falar especificamente do mercado de trabalho, aqui pensando no nosso contexto em relação a startups. Quais ações a gente pode fazer dentro da nossa estrutura do mercado de trabalho para combater a LGBTfobia? Então, nesse sentido, é a educação continuada dentro das startups, né? Não só nas startups, assim como em outros setores do mercado de trabalho. Tem que ter educação continuada, né? Explicar, como a Carol falou, mastigadinho dentro da própria startup, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, quais são as variações, né? Como você deve tratar, porque chega até o ponto de você ter que explicar como você deve tratar uma pessoa trans, né? Porque tem pessoa que não sabe como tratar, né? Não sabe nem tipo, que pronome usar. Só é só você perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada. Uma simples pergunta que você não sabe fazer, né? Coisa simples. Então, a gente começa com a educação. Eu acho que é o ponto aí, a educação. Né? E essa educação ser estendida para todos os setores. Isso tem que vir tanto no sentido das empresas privadas, né? Que a gente tem conseguido ter uma abertura ultimamente muito grande, né, dentro do mercado, mas também no setor público, porque aquelas violências passadas que a gente discutiu aqui no vídeo sobre genitalizar pessoas, vem dessa LGBTI-fobia, principalmente da transfobia e da interfobia, de não se aceitar corpos divergentes, né? Corpos, eles têm que ser binários e eles têm que ser dentro de um padrão normal. Então, você não possibilita uma adequação para que seja, tipo, algo que seja escrito, que seja, tipo, você possa ter homens com útero, mulheres com pênis, não se permita, mesmo que isso seja um dado biológico existente, né? Não se permite, porque isso se combate, isso se ignora, isso se apaga, isso se mutila, né? Já se tem essa mutilação que acontece com os bebês intersexos, já para que as pessoas trans não tenham o direito de recorrer a esse direito. Então, tem toda uma criação estrutural em cima disso, né? Que não é de agora que vem, isso é histórico. Né? Então a gente desconstrói o quê? Com educação. Então a educação é a base, né? Porque sem educação a gente não vai conseguir quebrar esses panoramas. Eu vejo por esse ponto: instrução, educação, trabalho de conscientização, né? Porque se dentro do próprio meio LGBT e a mais, a gente tem preconceitos contra siglas, tem rixas contra siglas, tem pessoas que não sabem, né, questões básicas do outro. Imagina no meio fora, nesse meio fora, de pessoas cisgêneras, endossexes e hétero. Então, acho que é educação. Sem dúvida, é educação. Perfeito, eu concordo plenamente. Fabiana, Carol, vocês querem complementar, trazer alguma outra coisa em relação a isso? Carol?
Bom, é assim, João, é, uma coisa que eu percebo muito, assim, que infelizmente dentro do meio, é que a gente entende muito mais, procura entender muito mais o de fora do que o nosso de dentro, né? Então, as pessoas, principalmente a população LGBT, tem muito dessa coisa de entender a heteronormatividade, mas não entender o seu mundo, né, à sua volta, entende? Então, as travestis muitas vezes preferem viver a heteronormatividade do que viver o mundo que a gente, né, não digo que teria que ser um mundo diferente, mas entender das especificidades dessa mulher travesti, dessa mulher trans, para conhecer os seus pares, para conhecer o segmento que pertence, né? Que infelizmente vivemos uma questão de que as pessoas vivem por segmentos, mulheres cis, homens gays, mulheres lésbicas e assim por diante. Então, a gente precisa se autoconhecer nessa questão, né? E aí, puxando da sua pergunta do que as startups podem fazer, falando da população de travestis, eu acho que hoje, ainda com o Fabiano, na parte da tarde, estávamos participando de uma outra reunião, eu acho que a gente precisa dar oportunidades a essas pessoas e entender que dificilmente você vai conseguir encontrar o perfil que você realmente precisa no intelectual, mas você pode encontrar na capacidade pessoal. Que essa pessoa, a capacidade que ela tem pessoal de mostrar que ela é capaz de fazer aquele trabalho, embora ela não tenha toda a intelectualidade que você muitas vezes necessite, é uma forma de trazer, de fazer, de reconhecer que essa pessoa também importa, né? E o Ibanks tem o caso da Melissa, né? Que toda hora a gente ouve falar, Melissa foi contratada pela capacidade pessoal dela, não pela intelectualidade, não pelo grau de ensino, não, mas pela capacidade pessoal dela. E a gente gostaria muito de ver isso mais, porque se vamos buscar os nossos dados da população, principalmente da população de travestis e transexuais, hoje a população está dentro dos 84% de que não tem sequer o ensino fundamental completo. E aí, como que uma pessoa dessa, que condições uma pessoa dessa vai ter de competir de igual para igual com uma pessoa que teve o direito de uma faculdade no mercado de trabalho? Não vai, por mais intelectualidade, por mais capacidade pessoal que ela tenha, por mais habilidades pessoais que ela tenha, ela jamais vai conseguir chegar aos pés. E aí, também, dentro disso tudo, tem a questão da identidade, né? Porque a identidade trans, ela é um fator excludente para qualquer, e falo isso com propriedade, para qualquer possibilidade de chances dentro do meio que a gente vive. Ser uma pessoa trans é um fator de excludência em muitos espaços, em muitas situações, né? Eu falo hoje das minhas oportunidades sociais, que reconheço das que tive, das que tenho, né? Mas só eu sei quão difícil foi conseguir chegar a esse ponto, né? E que eu gostaria de que muitas outras tivessem essas mesmas oportunidades, né? A minha mobilidade social também, ela me permite estar em espaços que muitas de nós jamais sonhou. E eu acho que aí, dentro desse fator do que você traz, eu acho que a gente precisa começar a olhar o ser humano, porque às vezes a gente está desprezando potenciais que poderiam somar muito mais do que às vezes olhar aquela pessoa que já vem pronta, né? Que você tem que ainda, mesmo ela estando pronta, você ainda tem que ir fazendo ajustes, e muitas vezes os ajustes não dão certo, que você acaba perdendo tempo quando você poderia estar em outra situação, né?
Perfeito. Acho que isso mostra muito, né? Porque quando a gente fala de combate dentro do meio de trabalho, as pessoas entendem muito também dessa realidade do dia a dia, né? Mas a gente tem que ver que é uma coisa crucial que tem que acontecer já no processo seletivo, que se as pessoas não têm essa conscientização na hora de buscar esses profissionais, isso não vai acontecer. Então, ali já tem que acontecer o combate da LGBTfobia. Fabiana, você sempre faz consultoria, você quer complementar também essa resposta, essa pergunta? Então, acho que uma outra pessoa aqui já me ouviu falar sobre isso, né? Em algum outro evento. Eu sempre falo que você combate preconceito com a população LGBT na empresa, combatendo machismo, combatendo misoginia, porque você precisa de informação e de intolerância. Você precisa fornecer informação, porque é aquilo que eu digo, a pessoa é capaz de achar um vídeo do ornitorrinco correndo com o ovo na colher, mas não consegue achar informação sobre o que é orientação sexual, identidade de gênero e construção de genitália. Isso você não acha, você não consegue. Você precisa que alguém te dê essa informação. Mas o ornitorrinco correndo com o ovo na colher, você encontra. Beleza. Então, e intolerância. Eu preciso ser intolerante a condutas preconceituosas ou a formas de pensamento que gerem possíveis agressões, que possam levar a possíveis agressões. Por quê? Porque isso é prejudicial para o universo corporativo. Já cansei de falar que uma empresa que tem uma missão e tem códigos de valores que são includentes, que são formadores de diversidade, e ela promove machismo, promove preconceito, ela prejudica, ela vai contra a sua visão, a sua missão e os seus valores. E o ponto que a Carol tocou é um ponto fundamental, é aquilo que eu já falei, inclusive quando eu estive na Exxon. Eu preciso pensar que as habilidades comportamentais, as habilidades pessoais, elas são muito mais difíceis de construir, muito mais difíceis de qualificar do que o conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu consigo 70 mil cursos pela internet. Mas a capacidade, a habilidade comportamental do sujeito, que pode estar num nível um pouco mais bruto, precisa só de um pouco de refinamento, de liderança, de transmissão, de cooperação em células multidisciplinares, isso eu consigo valorizar, isso vale muito mais do que uma qualificação técnica que eu posso fornecer, que seja muito mais objetiva para aquilo que a minha empresa pretende com aquele cargo. Eu não preciso dar 5 anos de uma formação genérica e acadêmica para depois ter que dizer, olha, ignora mais da metade do que você aprendeu na faculdade, porque eu preciso que você execute nesse processo. Tá? Eu vejo muito isso na área de informática, que é uma área que eu atuo muito na consultoria. Então, a gente prefere muito pegar gente que nem começou a faculdade e ir qualificando tecnicamente essa pessoa, porque ela tem as habilidades pessoais. E você vai encontrar um universo de gente que precisa dessas oportunidades no movimento LGBT, principalmente na população trans, porque é expulsa da escola, porque a violência é tão grande que eu não consigo ficar dentro do espaço acadêmico. Gente, tem uma pergunta que, acho que falando muito desse contexto do ambiente de trabalho, que surgiu no Pride de semana passada, e eu queria trazer para vocês. É a pessoa ela perguntou para a gente ali no painel, e quando ela sofre discriminação por LGBTfobia dentro da empresa, como é que ela pode proceder, como é que ela pode denunciar, o que ela pode fazer nesse cenário para poder se munir especificamente? O que vocês têm de aconselhamento, quais são os direcionais, o que vocês têm para indicar? Bom, ela tem várias opções, tá? E ela pode fazer o que for melhor para a consciência dela. Eu, enquanto sujeito, eu digo para todo mundo, se você não der queixa, não vai mudar. Você está sendo consistente. Se você não der queixa, não vai mudar, tá? Se a gente não usar o aparato legal que a gente tem, sabe o que eles vão dizer para a gente? Não acontece, não existe, não tem para que fazer. É isso. Tá? E outra, sinceramente, a responsabilidade dentro do ambiente corporativo, e isso é trabalhista, isso é uma questão de legislação trabalhista também, isso não é só uma questão de legislação penal e legislação de direitos humanos. Se você sofreu uma violência, um preconceito dentro da empresa, a responsabilidade da empresa é solidária ao do sujeito que praticou. E se ele for seu superior, a responsabilidade da empresa e do sujeito são exatamente a mesma. Tá? Mas sim, se você sofreu um ato de violência, você tem que dar queixa. Se você tem medo de fazer isso sozinho, procure as ONGs, procure os coletivos, liga para mim, a gente vai junto. Mas sozinho você não vai. Só que sim, você precisa dar queixa. Você não pode deixar esse negócio ficar para trás. Tá?
Você tem que Aí, respeitar você do jeito que você quer que te respeitem. É um absurdo você deixar passar por essa violência porque ela vai se repetir. Agora foi assim, da próxima vez vai ser pior. Sim. exatamente, o que o Fabiano traz é bem o que eu pontuo também. Eu acho que aí remete muito do que eu falei no começo, né? Se brigou tanto para que a gente tivesse direitos, que se criminalizasse essa questão, mas e o que eu, quanto sujeito, tenho feito? Se eu sofrer uma violência, como você relatou, se eu passar por uma situação dessa e me omitir, eu estou sendo conivente. Então, de nada adiantou essa discussão toda para que se criminalizasse a LGBTI-fobia. Né? Se eu não sei, se eu sofri uma violência, se eu não sei como proceder, faz o que o Fabiano falou. Procure alguém que possa te ajudar. Procure uma ONG, procure um advogado, pergunte, se informe. Hoje as redes sociais não estão aí só para postar foto, ou para fazer memes, ou para TikTok e coisas. Gente, as redes sociais, elas também podem servir para ajudar nessas questões. E eu tenho certeza que você vai ter muito mais ajuda do que críticas nessa questão. Sim, com certeza. Então, a gente precisa exercer o nosso papel de cidadão e a gente precisa fazer valer esse direito que a gente tanto lutou. Porque senão, se não partir da gente, vai o que o Fabiano falou. As pessoas vão dizer assim, mas e cadê? Aonde? Ah, você está fantasiando, você está criando, você está inventando números, você está viajando. Por quê? Porque aí a gente não tem efetividade nessas questões. Ou as pessoas se conscientizam que tem que partir delas o processo para que a coisa funcione, ou então a gente vai viver aí. E é como o Fabiano falou, se a primeira vez foi sutil, a segunda vez não será sutil. Não será sutil. Vai ser muito pior. E dali a tendência é só piorar, até chegar aos extremos. Ou então a gente começa a entender que a gente se corta, como já diz os antigos, se corta o mal pela raiz, e a gente faz com que a coisa seja efetiva, que a coisa aconteça mesmo, de fato, ou então daí não adianta simplesmente dizer aos quatro ventos assim, LGBTI-fobia é crime, transfobia é crime, homofobia é crime. Tá, é crime, mas o que você está fazendo para que isso seja de fato olhado como crime? Perfeito. Johnny, você quer complementar alguma coisa? Posso? Não. Pode ir para a próxima. Gente, a gente está se encaminhando aí para os nossos momentos finais. Eu tenho uma pergunta que eu queria deixar mais para o final mesmo, mas eu vou abrir para a pergunta do público. A gente recebeu uma pergunta até o momento e vai muito de encontro, eu acho, pegando gancho com o que a Carol estava falando em relação ao nosso papel enquanto a gente sofre, né, a LGBTfobia. E a pergunta dessa pessoa qual é o papel atual das lideranças no governo em combater a LGBTfobia no Brasil? Acho que a gente falou aí de forma bastante abrangente aí ao longo do painel como um todo, mas eu acho que essa pergunta é um momento mais específico. Então, de pensar qual é o papel das lideranças no governo nesse combate. O que vocês têm a dizer? Bom, o que eu tenho de conhecimento, para finalizar a minha, o que eu tenho de conhecimento, assim, está muito difícil, né? Muito difícil atuar com a pauta LGBT tanto da esfera municipal, como estadual, como federal, né? A gente está falando de governos que simplesmente viraram as costas, eu posso dizer assim mais claramente, viraram as costas para essa pauta. E a gente tem visto, tem assim imaginado e tem presenciado situações de que a coisa só tende a piorar. Ou, como eu falei, ou a gente começa a somar esforços e começa a fazer com que as coisas aconteçam e que as pessoas nos vejam, ou então a gente vai cada dia mais perdendo espaço e perdendo direitos. Um exemplo claro está aí dentro dessa PL 2758 do nosso digníssimo deputado federal
Felipe Barros, candidato a prefeito de Londrina, no qual ele quer simplesmente nos retirar o direito do reconhecimento da nossa identidade de gênero. E aí? Para vocês terem uma ideia, eu como representante de ONG, a Paraná e a nível de governo federal e municipal, nós não temos um edital ou editais abertos para trabalhar com nada, nem mesmo o HIV/AIDS, que é o tão, né, estigmatizado dentro dessa população LGBT, nem esse nós temos abertos para trabalhar com essa população. Então, aí é um exemplo do que a gente está vendo, que a gente vai viver dias sombrios. Não, acho que então responde perfeitamente a pergunta, né? Então, qual que é o papel? O papel é primordial, né, gente, em relação à questão do governo. A gente tem uma segunda pergunta que surgiu, que é focada aí no ambiente de trabalho, que é a dúvida de uma pessoa que é gestora, no caso. Ela pergunta como é que ela pode agir dentro da equipe quando ela identifica que existe um grupo coletivo que está discriminando uma pessoa LGBTI+, excluindo das participações, das conversas, de forma velada acontece isso. Então, ela, como gestora, ela quer algumas dicas, algumas considerações de vocês, como ela pode agir em relação a esse tipo de atitude. É assim, ó. Lembra que quando você foi fazer o seu processo de gestão de pessoas, eles te disseram que tem 2 tipos de feedback que você dá. O feedback positivo, que é público, e o feedback negativo, que é privado. O feedback negativo, que é privado, ele tem 2 momentos. O momento em que você chama a atenção da pessoa, eu do coletivo de pessoas, e diz assim, olha, isso é uma conduta passivo-agressiva, porque o processo velado de discriminação é um processo que se chama passivo-agressivo. Você está sendo extremamente agressivo, sem fazer nada, que te dê motivo para o outro reclamar de você. E sim, isso precisa ser pontuado. Se você consegue enxergar, se você consegue receber enquanto gestor, você tem a sua responsabilidade. Tá? A sua responsabilidade enquanto gestor e a sua responsabilidade legal, superior desse coletivo, de ir até esse grupo de pessoas e, numa instância primeira, privado, chamar a atenção de cada um deles. Lembrar a questão da normativa da empresa, da missão, dos valores, do respeito à dignidade humana, lembrar a questão da criminalização do preconceito, lembrar a questão da responsabilidade legal solidária. E no segundo momento, você pode conversar, inclusive com o seu gestor e com o RH, para você ver as estruturas que você pode estar tomando para você abrir um espaço para educar o coletivo. Então vamos chamar essa sua equipe, vamos colocar essa equipe para participar de um processo maravilhoso, vamos chamar o Mães pela Diversidade, vamos chamar o Transgrupo, vamos chamar qualquer ONG, para ir dar umas palestras bem legais sobre identidade de gênero e organizações, e respeito, e orientação sexual, etc, etc. Eu sempre sugiro o Mães porque o Mães é muito bacana na tratativa do preconceito, e eu acho que são sensacionais. Para você trazer o aspecto educativo, para depois você trazer um terceiro momento, se isso continuar persistindo, você começar a utilizar as instâncias punitivas cabíveis dentro da sua empresa. Mas é necessário que você já comece a trabalhar com os seus pares e com os seus superiores sobre processos educacionais continuados na questão do respeito aos direitos humanos. É a minha opinião última. Obrigado, Fabiano. João, na minha contribuição, assim, a gente precisa entender que, numa situação dessa, a pessoa precisa ter empatia, né? A gente precisa exercer a palavra empatia. Como essa pessoa, como esse gestor se sentiria se fosse ela no lugar dessa pessoa que está sofrendo, né? Ela gostaria que ficassem quieto? Ela gostaria que se omitissem vendo que ela está sofrendo, vendo que ela está passando por uma situação constrangedora, vexatória? Como ela se sentiria? Eu acho que se colocar no lugar do outro já vai ser um grande passo, já vai ser uma forma muito fácil de entender qual atitude tomar. Né? Porque você não precisa ter simpatia, você não precisa ser favorável, você não precisa
Mas você precisa, nessa questão, ter a empatia de saber que essa pessoa está sofrendo uma violação do seu direito. Está sendo agredida. Por mais que veladamente, está sendo agredida. E se você não quer para você, se você não deseja para você, você não tem que desejar para o próximo. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a questão do respeito. Se a gente quer respeito, a gente tem que se dar o respeito. Não estou dizendo que ele precise chamar atenção na frente de todo mundo, que ele precise fazer, mas aí dentro do que o Fabiano falou, a questão da educação, de buscar os valores da empresa, de entender se realmente o que está acontecendo ali é uma coisa que a empresa compactua, se é uma questão do que a empresa traz para si dentro das suas missões, dos seus valores. Isso tudo contribui para o fluxo funcionar perfeitamente, né? A gente pode discutir milhões e milhões e milhões de vezes, mas a gente nunca vai conseguir chegar num lugar que seja bom para todo mundo. Nunca. Né? A gente vive num mundo de diferenças, a gente vive num mundo onde as diferenças estão postas para todo mundo. E o que a gente tem que aprender é que o respeito acima de tudo. Se a gente quer viver em harmonia, a gente tem que entender que eu nunca vou ser igual a ninguém. Né? A minha especificidade de ser uma mulher trans nunca vai me fazer igual a outra mulher trans ou uma mulher cisgênera. Mas ainda assim eu não deixo de ser um ser humano, não deixo de ser uma pessoa que está potencialmente produzindo, viva, e que merece ser respeitada, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que a empatia vai fazer com que ele tenha as respostas do que ele precisa para saber como agir dentro da empresa, né? Sim, perfeito, Carol. Tenhamos empatia, minha gente. Pessoal, a gente está aí se caminhando então para o final, a gente já passou uns 10 minutinhos aí. Mas eu queria também encerrar, eu acho que é legal a gente também tentar, no meio, acho que de tudo isso, tentar apresentar pontos positivos e esperanças, por mais que a gente tenha que ter esperança todo santo dia. Então eu queria ver de vocês, ouvir de vocês, as expectativas futuras que vocês têm em relação ao combate da LGBTfobia. O que vocês têm para compartilhar com a gente? Não tem? Eu tenho, vou falar. Então, assim, João, deixa eu só fazer um apontamento rapidinho. Claro. Assim, eu hoje falo que eu tenho muito cuidado na questão de dizer a palavra privilégio, né? Porque eu, enquanto uma mulher trans, eu posso dizer assim que eu nunca tive o direito a privilégios, né? Eu sempre tive que correr atrás de tudo que eu conquistei, de tudo onde eu cheguei, tudo que eu tenho feito. E a mesma coisa da mobilidade social, né? Eu poder transitar nos espaços não foi um privilégio, não foi uma conquista que a gente faz e que a gente sabe quão árdua ela é, quão difícil ela é para você conseguir alcançar esses espaços. Então, para que fique bem claro assim para todo mundo, a grande maioria da população LGBTI hoje não vive de privilégios, não consegue conquistar privilégios. Vive de oportunidades sociais. Diferente das pessoas heteronormativas. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que eu espero tanta coisa, mas no fundo do coração eu espero que as pessoas tenham mais empatia, porque vidas trans também importam. Uhum. Perfeito, obrigado, Carol. Johnny? Então, nossa, eu tinha pensado em falar outra coisa, mas a Carol falou isso porque lembrei dessa frase que ela falou do vidas trans importam, veio na minha cabeça aquela trans negra que foi agredida por um grupo de homens negros dentro lá nos Estados Unidos, dentro das passeatas. Daí eu fiquei pensando nessa questão, assim, que realmente quem luta por direitos humanos inclua todas as pessoas. Né? Era outra coisa que eu ia falar, era outra. Mas quando a Carol trouxe isso, eu pensei nisso, porque veio isso na minha cabeça agora. Né? Que tem grupos sociais que reproduzem preconceitos. A gente vê feministas
radicais discriminando pessoas trans e corpos que são dissidentes, assim, patologizando corpos intersexos. A gente vê dentro do movimento negro muita LGBTI-fobia, muita mesmo. Isso tem que ser escancarado, isso existe, sabe? A gente vê em vários outros grupos sociais de luta, você tipo, luta pelo seu. Não que isso não seja importante, você tem que lutar pelo seu, porque é a sua vivência, mas não esquecer de ter empatia pela dor do outro. É nesse sentido, sabe? E a gente não tem visto isso dentro do movimento de luta de direitos humanos. E a gente quer exigir que pessoas que não passam por aquilo que a gente passa tenham empatia. Se a gente não tem empatia pelos iguais, pelos que têm vivências parecidas, né, não vai ter. Porque quando alguém vê uma mulher trans, negra, sendo agredida por homens cis negros, como que um homem branco cis vai respeitar essa mulher trans, negra, que já tem vários outros recortes, de ser mulher, de ser trans, de ser negra? Então, espero que um dia a gente não precise ter tantas divisões, que a gente se respeite enquanto humanos. Um dia, não sei quando isso vai acontecer. E Fabian? Cara, eu sou um otimista inveterado, sempre fui. Eu acho que ou o meteoro vem ou a gente muda, né? E chama o meteoro, sei lá, traz o meteoro. Mas se ele não vem, enquanto isso, a gente tem que pensar no futuro como uma construção ativa. E acho que isso é um compromisso nosso. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre isso. Nós três aqui, nos quatro e tal, somos pessoas que se comprometeram a construir um outro futuro. Só que não é uma construção que vai acontecer com 3, 4, 5 pessoas. Então, a construção do futuro passa muito de uma decisão individual, de começar a estudar, de começar a se planejar, de começar a agir, de começar a se coligar e a construir, nem que seja a ferro e fogo, um processo empático. Eu digo que assim, as pessoas só são empáticas com a gente quando elas assistem um vídeo horroroso em que tem um de nós sendo atacado, violado, esquartejado, assassinado, espancado com uma pá até a morte, e daí elas ficam comovidas e choram e lembram que a gente é pessoa. Eu não quero chegar às raias de expor a violência que nos é cometida para que as pessoas sejam empáticas conosco. Acho que é um exercício que a gente precisa começar a fazer nos pequenos e nos grandes grupos. E a gente precisa começar a se posicionar, mesmo que a gente não tenha o conhecimento técnico, teórico e legislativo, etc. Quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, você, pera, isso não está certo. Isso não está certo porque eu não gostaria que acontecesse comigo. Isso não está certo porque eu não gostaria que acontecesse com alguém. Se não gosto que aconteça comigo, não gosto que aconteça com ninguém, né? E vamos procurar informação. Para a gente construir um futuro melhor nos termos de direito da população LGBT, nós precisamos fazer pressão para que o poder público pare de fazer de conta que não acontece com eles, que a gente não existe, que é o que acontece no processo executivo, no legislativo, que invisibilizam a nossa existência, a ponto de eu ter que ficar reclamando para o STF porque ele precisa legislar a meu favor. Desculpe, eu tenho câncer. Eu acho que é mais ou menos essa vibe. Eu acho que é uma coisa que vai funcionar se a gente construir a função. Porque senão, não adianta. Obrigado, Fabiana. Gente, queria agradecer, acho que do fundo do meu coração, por participar, por mediar essa super conversa com vocês. Estou muito feliz. Falo aqui em nome das startups. Acho que a conversa com vocês ela foi super prazerosa, enriquecedora. Espero que seja a primeira de muitas e vamos à luta. Muito obrigado. Obrigado, Raíssa, por mediar e interpretar nesse momento. Agradeço a todos, a todas e a todos que estiveram aí com a gente até esse momento. E a gente se vê na semana que vem no terceiro Pride Talks. Obrigadão. Beijos. Beijo.